Irmãos, eu quero ler uma palavra do Senhor, que o Senhor preparou para nós. Eu quero que os irmãos abram no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Amém? Isso. Tá sem óculos? Tá bom, Deus te abençoe. Não era a minha intenção, acabei entrando. Amém. Mas é que Deus te trouxe aqui, amém? E Deus te trouxe. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Irmãos, então, no livro de Gênesis 3:10, diz assim. Eu vou ler na Bíblia atualizada, tá? Para ter uma melhor compreensão. Mas ela diz assim: 3:10. E ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor, Deus. Você comeu da fruta da árvore da qual eu proibi de comer? Agora nós vamos abrir o livro. É 1 Crônicas 28:19. E diz assim. 1 Crônicas 28:19. Cada parte dessa planta, disse Davi a Salomão, me foi dada por escrito da mão do Senhor. Depois ele continuou: seja forte e corajoso, e faça o trabalho. Não fique com medo do tamanho da tarefa, nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará e nem abandonará. Ele vai cuidar para que tudo no serviço do seu tempo termine bem. Os diversos grupos de sacerdote e levita sabem quais são as tarefas que se farão na casa de Deus. E você receberá ajuda de voluntários, peritos em todo tipo de trabalho. E os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor, aqui estamos nessa noite, meu Pai poderoso, para pedir, Senhor poderoso, perdão para ti, Senhor. Senhor, nos perdoa, meu Pai, nos dê graça, sabedoria da tua palavra, para nós, meu Pai poderoso, fazer a tua vontade, Senhor. Assim, meu Pai poderoso, nos usa pela tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmão, nós vamos titular essa mensagem com o síndrome do medo. Amém? Eu pedi para a Rebeca, ela visse, né, no dicionário, qual é o significado dessa palavra síndrome, né? E diz que é um conjunto de sinais e de sintomas ou de características que desperta, olha as qualidades: insegurança, medo, vários processos diferentes e sem causa específica. Amém? Amém. Irmãos, nós acabamos de ler no livro de Gênesis. Eu creio que o medo começou lá no Jardim do Éden. Ali, quando o Senhor mostra para nós no livro de Gênesis 3:10, que ele diz que quando Deus ali deixou aquele casal, eles já tinham certamente comido da fruta. Porque quando o Senhor apareceu no jardim, ele percebeu que ele estava nu. E a Bíblia mostra para nós que ele teve medo. Irmãos, esse é um grande problema na vida de milhões de pessoas, na vida de milhões de crentes, que é o medo. O medo não deixa muita gente fazer muitas coisas na vida. O medo atrapalha muita gente. O medo deixa com que as pessoas, não é verdade, percam grandes oportunidades na vida. Que seja na vida
espiritual ou na vida material. E nós que cremos em Deus, irmão, nós temos que pedir, né, a misericórdia do Senhor. E aqui mostra para nós algo maravilhoso no livro de Crônicas, capítulo 1, Crônicas 1, né, 28, 19, aonde ali, pela misericórdia do Senhor, Davi, ele recebeu no coração um desejo de fazer uma morada para a casa do Senhor. Mas o Senhor havia falado para ele: olha, Davi, tu não vai fazer essa minha casa, porque tu foi homem de guerra e tu derramou muito sangue de muita gente. Mas diga para o seu filho Salomão: se ele andar nos meus caminhos, se ele obedecer às minhas leis, ele fará a minha casa. Glória a Deus. Então aí nós já vimos, irmão, que Davi, embora não tendo, né, a ordem de fazer a casa, mas ele já tinha uma garantia do Senhor. A garantia estava juntamente com seu filho. O seu filho, se ele obedecesse o Senhor, seguisse a ordem do Senhor, olha o que diz aqui o 19 que nós acabamos de ler. Cada parte dessa planta, disse Davi a Salomão, me foi dada por escrito da mão do Senhor. O Senhor entregou a planta para Davi, mas Davi não ia construir aquele castelo. A planta eu te entreguei, mas quem vai construir, se ele andar no meu caminho, vai ser seu filho. Glória a Deus. Agora o que continua dizendo para nós? Mas olha o que ele disse para o filho. E ele disse: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não fique com medo do tamanho da tarefa e nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus, está com você. Amém. Amém? Então, em outras palavras, o Senhor já tinha mostrado o tamanho que seria o palácio da casa do Senhor. Amém, Jesus. Certamente, né? Salomão olhando o tamanho daquela planta, olhando o tamanho que iria ficar aquela casa, ele poderia até mesmo ficar com um pouco de medo. Mas como que vai construir? Olha a estatura disso, olha o tamanho disso. Mas irmão, nós temos que pensar uma coisa: nós servimos um Deus todo-poderoso. Entendeu? Nós servimos um Deus que Ele tem todo o poder nas suas mãos. Quando, né, quando aquele Golias se levantou para lutar contra o povo de Deus, se certamente o homem de Deus olhasse para a sua estatura diante daquele gigante, e ele não olhasse que ele estivesse com Deus, ele teria medo. Por isso, irmão, a primeira coisa que nós temos que aprender é que o medo não é do Senhor. O medo não pertence a Deus. E a outra coisa que nós temos que saber é se o Senhor falou, se vai conosco. Se Deus disser que Ele vai com você, não importa. Não fique olhando para quantas pessoas tem. Não fique olhando se lá é difícil, se lá é trabalhoso, se não é trabalhoso, né? Meu filho sabe disso. Tempos atrás, quando ele estava pedindo uma oração para mim,
E o Espírito Santo nos revelou, falou: olha, a área que tu está é muito trabalhosa, mas eu vou te capacitar. Eu vou te capacitar para isso. Eu vou te dar capacidade. Quando ele entrou nessa área, que ele sentou lá, os amigos dele de lá olhavam: você entende disso? Entendo um pouco. Quanto tempo está lá? 6 anos. Glória a Deus, aleluia. Porque nós contamos com Jesus, irmão. Nós contamos com o Senhor. A nossa capacidade não vem do homem. A nossa fé está no Senhor. O Senhor é que vai nos capacitar. Não pergunta como, de que jeito. Você só tem que saber: eu recebi a ordem do Senhor. É Ele que me autorizou. Eu não estou falando, não é verdade, de mim mesmo. Agora, se você não foi autorizado, não vai aonde o Senhor não chamou. Não vai aonde o Senhor não disse para você ir, que você vai passar vergonha. Tem gente que passa vergonha por causa disso, porque ele não vai consultar a Deus primeiro. Será que Deus é comigo? Será que Deus vai estar comigo? Como é que eu vou fazer isso? E Deus aqui tinha falado com Davi, que ele seria com Davi. E ele falou de uma maneira tão maravilhosa que ele seria com Davi, que ele disse no versículo seguinte, que ele diz: ele não o deixará e nem abandonará. Ele vai cuidar que todo o serviço do seu tempo termine bem. Aí ele diz: e os diversos grupos de sacerdote e levita sabem quais são as tarefas que se farão na casa de Deus. E você receberá ajuda de voluntários, de pessoas peritos em todo tipo de trabalho. E os líderes e todo o povo obedecerão às suas ordens. Deus já tinha preparado até as pessoas que iam fazer aquela obra. Porque não era uma obra qualquer. Era uma obra que precisava de mão de obra especializada. Mas Deus, quando prepara, irmão, Ele prepara tudo. Nós estamos vendo aqui, ó. A nossa irmã disse que ela nem estava pronta para entrar aqui. E ela passou ali e sentiu. Que Deus o abençoe. Agora, talvez para muita gente pode achar que é por acaso. Mas não é por acaso. Deus precisava falar isso com você também. E é assim, irmão, o chamado de Deus, né? Muitas das vezes, quem sabe, ela nem permanece aqui, mas um dia ela vai lembrar, um dia eu ouvi uma palavra numa igreja de tal lugar. Dali em diante, Deus foi brotando, crescendo no meu coração. É isso que é o Espírito Santo de Deus. É isso que é a vontade de Deus. Por isso, irmão, nós como crente na pessoa de Jesus Cristo, não precisamos temer. Porque a Bíblia tem vários versículos que ela nos garante a vitória. Amém, Jesus. Se nós for citar, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Eis que eu vos darei ordem aos meus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A questão, não é verdade? Que muitas das vezes nós não fazemos isso. E nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Hoje teve uma senhora que ela disse: olha, acho que segunda-feira eu vou sair 4 horas da manhã. E 4 horas da manhã essa rua aqui é um breu, né? Mas você sabe o que eu faço com vocês? Eu, antes de sair de casa, eu oro o Salmo 91. Eu sempre peço para Deus: Senhor, se tiver alguém, né, na rua, que ele não me veja, Senhor, e toma a minha frente e me guarda. É você confiar em Deus. É você crer em Deus.
Hoje tem gente, irmão, por causa do medo, não sai de casa, fica preso dentro de casa, não vai a lugar nenhum. Está cheio de pessoas, coitado, aprisionadas por causa do medo. Tem pânico. E isso não é do Senhor. O Senhor, Ele coloca em nós, não é? A sua graça, o seu Espírito Santo. E Ele coloca em nós a sua virtude. E quando nós, irmão, temos a graça do Senhor, a virtude do Senhor, o inimigo que tem medo da gente, né? O inimigo que vai ter medo da gente. Porque graças a Deus, né? Quando a gente está revestido da graça, Louvado seja Deus. não vai ter barreira, irmão. Não vai ter problema. Por isso, irmão, vamos confiar em Deus, né? Vamos crer no Senhor. E em nome do Senhor Jesus Cristo, repreender esse medo, que saia da minha vida. Que saia. Eu sirvo a Deus, eu confio no Senhor. O Senhor que é meu guarda. O Senhor que é meu guia. O Senhor que está na minha frente. Eu creio. Senhor. Em nome de Jesus. Quando a gente coloca o Senhor, não, eu estou indo em nome do Senhor Jesus. Senhor, toma a minha frente, Senhor. Seja comigo, Senhor. Glória a Jesus. Pode ter certeza. O Senhor vai guardar. Amém. Glória a Glória a Deus, Deus. Jesus. Uma certa vez, era acho que domingo, meu filho, né, de domingo, ele descansa. Ele não era nem casado ainda. E aquele domingo, vocês só sabiam trabalhar de Deus. Quando começou a pandemia, estava aquela coisa da pandemia, as pessoas estavam desesperadas, sem saber o que ia acontecer direito. E o pessoal estava com medo de passar fome. E era um domingo, ou era sábado, não é por isso? Sábado. Era sábado ou domingo, uma coisa assim. Passou uma perua assim, aí ficou olhando, tudo bem. De repente essa perua parou aqui do lado. Tinha uns meninos lá da frente que viu essas peruas parar. Na ideia deles, era eles virem no comércio aqui na barraquinha, tirar toda a mercadoria da barraquinha e levar embora. Naquele dia, o anjo do Senhor fez diferente. No sábado daquele, o anjo do Senhor de manhã levantou o Marco Vinícius. O Marco Vinícius levantou. Do nada o Marco Vinícius apareceu ali na porta. Como ele era um pouquinho mais musculoso, ele estava do nada, ele ficou assim, desse jeito ali atrás. Quando o homem chegou, ele olhou assim para a prateleira e olhou para o fundo e viu o Marco Vinícius assim, ó. Ele imaginou que o Marco Vinícius estivesse com uma arma ali. Ele chegou e falou: me dá 2 pãozinhos. Aleluia. Me dá 2 pãozinhos. Eu fui, peguei o pãozinho para ele, aí dei. Quando ele logo saiu, os meninos que estavam lá vieram correndo. Tio, eles não roubaram você não? Mas eles saíram para roubar, tio. Eles saíram, eles vieram aqui para roubar. Que nós vimos que ele passou, depois voltou, quando ele desceu. Não roubou não. Glória a Deus. Vocês querem mais que isso? Glória a Deus. Aleluia. Ainda vocês querem que tem gente que fala assim, ó. Ele quando olhou assim pro fundo, viu aquele jovem de braço cruzado, falou: Não, quando ele chegou, coloquei a mão para trás, assim, e como se fosse um movimento de camisa mesmo. Aí acho que ele pensou. Ele pensou: o quê? Esse homem está com uma arma atrás do braço. Não, me dá o pãozinho. Acho que ele chegou na perua, o outro colega: eu tive que comprar um pãozinho. Comeu pra mim e pra você. Irmãos, isso é você Glória a Deus. confiar em Deus. É você saber, o nosso Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus trabalha 24 horas. Glória a Deus. Você quer ver uma pessoa mais estrategista do que o nosso Deus? É Deus estrategista.
Aí eu falo, gente, as pessoas que estão longe de Jesus precisam ter Jesus. Tá vendo? Porque é isso que Jesus faz. Entendeu? O nosso Deus, quando só que tem a questão. Tem gente que acredita, né? Tem gente que não acredita. Você tem que confiar. Senhor, põe os teus anjos aqui, Senhor. Coloca o teu anjo nessa porta. Mas coloca o Senhor, não coloca o outro bicho, não. É o Senhor. Senhor, Criador do céu, da terra e do mar. É tu, Senhor. É tu que vai guardar a minha casa. É tu que vai guardar aqui, Senhor. Põe os teus anjos. Você não vê. Mas se o inimigo tentar, fala, gente, aquele homem tinha 1 metro e vira 2. O tamanho daquele homem. Não vou não, aquele homem é forte. Não vou não. Porque, né? É o anjo de Deus que está naquela porta. Viu? É o anjo de Deus que está naquela porta. Para nós terminar, eu vou terminar com uma historinha que nós fizemos até uma peça. O bandido ele foi roubar uma casa. Só que essa moça, toda noite ela orava a Deus. E ela falava para o Senhor, Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor. Senhor, me cobre com teu sangue. Quando esse bandido chegou para roubar essa casa, quando ele chegou no quarto, ele viu a moça cheia de sangue. Ele saiu daquela casa correndo e falou, já mataram a moça está cheia de sangue. Chamou a polícia. A polícia chegou lá. O garoto disse que tinha gente morta. Aí o homem ficou de olhando. Quando quer ver, a polícia vem. Não, mas quem? Não, mas tem uma denúncia aqui que tinha uma moça cheia de sangue na cama. Não sou não. Mas não era você que estava morta lá? Sim, Senhor. É que toda noite eu peço na minha oração para o Senhor me cobrir com teu sangue. Então o Senhor me viu cheia de sangue. Aquele sangue não era meu, era o sangue do Senhor Jesus. Ele estava me cobrindo com teu sangue. O bandido viu ela cheia de sangue, mas era o sangue de Cristo Jesus. Está vendo? Então, irmão, nós temos que ter essa fé e saber que Deus cuida de nós. Amém? Não precisamos temer. Nós temos que ter, em nome do Senhor Jesus, temor da palavra de Deus. Amém? Que Deus assim abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Não me trouxeram, mas qual é a graça sua? Elizabeth, tá bom. Elizabeth, você já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Tá bom, mas não frequenta a igreja ainda não, né? Eu estou afastada. Está afastado? Sou evangélica, sim. Tá bom. Mora aqui perto, não? Não, eu moro lá perto da igreja Nossa Senhora de Fações, sim. Lá em cima. Tá bom. Mas tá bom, olha, que Deus te abençoe, viu? Eu gostei. Mas você sentiu no coração, tá bom? Vem, porque a obra quem faz é Deus, né? A palavra de Deus diz, olha, a fé ela vem por ouvir, entendeu? Quem vai fazer a transformação, quem vai mudar é o Senhor Jesus. Cada vez que você vem na casa do Senhor, vai ouvir a palavra, o Senhor vai aumentando a sua fé e você devagar, né? O Senhor vai levantando. Eu creio que não é à toa, né? Se dera que todo mundo que passasse em frente à igreja sentisse a vontade de entrar. Se Deus fez assim, é porque Deus tem obra na sua vida. Você sabe muito bem, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo a sua vida, né? E vamos assim.